Vou começar a falar sobre a igreja verdadeira. Vou usar aqui a escritura nos seus originais. Na verdade aqui eu tenho o Novo Testamento interlinear grego-português, porque muitas pessoas acham, apenas pensam que estão na igreja verdadeira, que fazem parte da igreja verdadeira, mas não estão na igreja verdadeira. Estão numa outra coisa que não é igreja, porque igreja é uma só. Eu não deveria ter escrito a igreja verdadeira. Eu escrevi só para as pessoas entenderem mais facilmente, mas na verdade eu deveria escrever aqui apenas igreja, porque igreja é uma só. Não existem várias igrejas. Você tem isso aqui, tá? E você tem isso aqui. Você tem aqui, ó, o judaísmo. Isso aqui existia há muito tempo e até o Messias vir, era só o que existia, vamos dizer assim, entre os fariseus, saduceus e também outros certos segmentos daquela época em termos de crença no que diz respeito a Torá, Criador, ou vou chamar até de Deus, vamos dizer assim, porque algumas pessoas hoje conhecem como Deus. Deus também é um nome paganizado. Termo, na verdade, não é nem nome, é termo paganizado, para caracterizar qualquer divindade. Então o mundo lá, criado há aproximadamente 6.500 anos, até o Messias. Então até o Messias as pessoas tinham isso aqui. Agora, o que aconteceu? A chamada igreja, como você está vendo aqui, vou escrever aqui no grego, ecclesia. Vou botar aqui igreja. Você tem o E, tem também, aí você vem com o lambda, o ni, aí vem o S, que é o sigma, um acentozinho no iota, e você tem o alfa. Então, eclesia. O que aconteceu? As pessoas do judaísmo, depois que o Messias veio, pregou e tudo mais, os apóstolos, elas saíram do judaísmo e foram para onde? Para eclesia, para a igreja. Aí o que aconteceu? Até aqui estava tudo bem. O que acontece? Surgiu aproximadamente no ano 98 DC, com Inácio de Antioquia, ou Antioquia, como você quiser chamar. Ele era conhecido como um bispo. Alguns estudos dizem que ele foi um apóstolo, mas não foi apóstolo bíblico. Só que ele foi levado para Roma. Segundo alguns estudos, dizem que ele depois se tornou romanista. Ele escreveu algumas cartas para a igreja, mas não foram consideradas parte do cânon. O que ele basicamente fundou? Ele começou a difundir o, pasme se você quiser, o cristianismo. Mudou algumas doutrinas que já existiam na Antiga Aliança, mudou. Pesquise sobre Inácio de Antioquia e você vai ver o que ele mudou. E então, depois, no ano ali 325 DC, foi institucionalizado o cristianismo pela seita romanista, que alguns conhecem como Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem nada a ver com isso, porque igreja é chamados para fora. ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Você tem que entender isso se você quiser saber se você faz parte realmente da igreja verdadeira, se você é salvo. Não sei se você compreendeu, isso aqui depende da sua salvação. Isto aqui que eu estou falando depende da sua salvação. Não pense que você vai ser salvo porque você faz boa obra. Apenas, se você faz caridade, se você vai em várias denominações, ou sei lá, é espírita, é maçom, é evangélico, você acha que você é salvo? É disso que se trata. Quando você se for, você vai para onde depois daqui? A igreja verdadeira é uma só. Então, Igreja Católica Apostólica Romana, primeiro ponto, ela não é igreja. Por quê? Porque igreja significa chamados para fora. Fora do quê? Fora do judaísmo. Segundo, não é católica. Católica significa, ó, X, universal. Como assim? Crentes universais, igreja universal. E não é do Macedo. Significa universal no sentido de todos os crentes regenerados no mundo. A católica romanista não é assim porque, sabe por quê, né? Quantas imagens tem lá? Orações a santos, que nem na Bíblia tem para fazer. Várias outras coisas, que eu não preciso nem mencionar. A apostólica ela também não é por quê? Porque não está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Não segue a doutrina dos apóstolos. Segue a doutrina que foi institucionalizada aqui, ó,
por Constantino e outros hereges, que transformaram a religião, onde eles pegaram algumas coisas daqui e daqui, da igreja e do judaísmo, e fundaram então o romanismo, seita romanista. Então, o que ela é? Ela só é romana. Por quê? Porque veio de Roma, só. Então, se você é católico, você está extremamente equivocado, ok? Voltando ao cristianismo, o que acontece? Muitas pessoas acham que, se você faz parte do cristianismo, você está certo. Você vai ser salvo. Cristianismo, Jesus Cristo. Agora eu pergunto, que Cristo? Onde é que tem Cristo? De onde é que veio Cristo? Não existe isso nos originais. Não existe isso como sendo verdadeiro. Ele não falava grego, não falava português. Então ele não é Jesus Cristo. A letra J de Jesus não existia até 500 anos atrás. Foi inventada. Não existia som da letra J até 500 anos atrás. Então não tem como ser Jesus Cristo o nome dele. Também não é Yeshua, porque Yeshua é Josué. Também não é Yahoshua, porque não existe isso. Não existe Shua no nome dele. É Shá do verbo salvar, que é uma derivação de salvar, Shá. Yahushá, Yahuá, nome do Criador, que significa o Eterno. Eu sou o que sou. Yahushá, Hamashia, Yahu salva, Yahushá. O Messias, Ha, artigo o, Ha, Mashia, Mashia, Messias, o enviado, o ungido. Yahu salva o Messias, Yahushá, Mashia. Por isso Yahu salva Hamashia, o Messias. Entendeu? Simples. O que acontece? Para você fazer parte da igreja verdadeira, você tem que entender uma coisa. Não é nem aqui no judaísmo e nem aqui no cristianismo. Cristianismo é que eu posso colocar aqui evangélicos atuais. Tudo que é coisa que se denomina evangélico ou cristão. Porque olha só, as pessoas têm que entender que elas têm que vir para cá. Ó. Não é no cristianismo que está a verdade e nem a salvação. Porque no cristianismo existem doutrinas heréticas, as quais eu posso traduzir como paganismo. O cristianismo é isso aqui, ó, paganismo disfarçado. Nem tão disfarçado assim, tá? As pessoas têm que entender que a igreja verdadeira é essa aqui. Neste hiato de tempo entre a vinda do Messias do ano 0 até 98. Depois disso, difundiu-se doutrinas heréticas e instituiu-se o cristianismo em 325 depois do Messias, com a igreja católica, apostólica, romana e car. O que as pessoas têm que entender é que a verdade está só aqui, ó, nestas doutrinas desse tempo. A igreja verdadeira, ela está aqui. As pessoas têm que entender que elas têm que sair disso aqui, ó, e vir para cá, porque isso aqui é religião. Religião não salva ninguém. Ó, religião vem do latim religare, que significa religar o homem com Deus. Isso é o que dizem. Mas religião não liga ninguém. O Messias falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Yahohanan 14,6, João 14,6. Ele é o caminho, não é a religião, não é o cristianismo. Ele é a verdade, não é a religião, não é o cristianismo, nem o judaísmo. Ele é a vida. Ele falou isso aqui, ó. Neste período de tempo, as pessoas não devem confundir essas coisas. Sabe o que é a igreja verdadeira? O que a Escritura fala, por exemplo, aqui, ó, em 1 Timóteo 3, no verso 14, 15, aqui ó, tá? No grego. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, aqui é Paulo falando a Timóteo, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Yahuwah, na casa do Pai, ou na casa do Criador, que é a igreja. Aqui na tradução tá do Deus vivo. No grego tá Theos Zontos, porque Zontos é vivo no sentido eterno. Bios é vivo no sentido terreno, qualquer ser vivo aqui, criatura, ou até planta. Por isso biologia, biodiversidade. Mas aqui é Zontos, que significa vida eterna, nesse sentido. É claro que aqui a tradução, você vê, as traduções estão já modificadas. Para você não compreender, você tem que ter alguém que realmente saiba, conheça e te explique essas verdades. Então, está falando aqui da divindade viva, da divindade verdadeira, que é o Pai, que é o Criador, ou seja, fique ciente de como se deve proceder na casa do Pai, do Criador, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Outras traduções vão trazer coluna e firmeza da verdade. Então, veja o que é a igreja. Coluna
e baluarte da verdade. E no grego aqui tem uma outra palavra, que não é nem baluarte e nem firmeza. Aqui no grego tá a qual é a igreja, a coluna e o fundamento da verdade. O que você acha que é a igreja? É essa espalhafatosidade toda? Rodando um manto pra cá, profetada daqui, reveladora de lá e tudo mais. Cai no espírito, arrebatamento de sentidos, reteté, baba no chão, derruba, cai, vou adivinhar RG. Teologia da prosperidade. Deus vai te dar, 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 você. Isso não é evangelho, isso não é igreja. Isso são denominações heréticas, seitas blasfemas, que não tem nada a ver com a coluna e a firmeza da verdade, a coluna e o baluarte da verdade, a coluna e o fundamento da verdade. Essas denominações, esses pastorecos, defendem a verdade ou está tudo distorcido, está tudo engano, está tudo aí confundindo as pessoas, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Um defende segundo casamento, outro não. Um defende trindade, outro não. Um defende tormento eterno, outro não. Outro defende batismo nas águas, outro defende batismo infantil, outro não. Um defende divindade do Messias, outro não. Um defende judaísmo, outro defende paganismo, outro defende cristianismo. Tá entendendo? O engano é muito grande. E a igreja é uma só. A igreja verdadeira é uma só. Qual que é? A coluna e baluarte da verdade. O que é verdade? Os mandamentos são a verdade. A verdade é o Messias. E não esse Jesus Cristo que inventaram, que ele é romanista. O cristianismo foi misturado com o paganismo. Foi no século V que a seita romanista ordenou que se observasse o nascimento de Cristo, assim nominado Cristo, no dia 25 de dezembro, o dia da antiga festa romana do nascimento do Sol. Um dos nomes do Deus Sol. Nenhum investigador honesto pode negar esses fatos claros. A palavra greco-romana Cristo, que vem de Krestos, significa crista. É por isso que você observa no capacete romano dos soldados o símbolo do seu deus, o deus Mitra, o deus Sol, a crista do capacete romano. É por isso também que você vê na cabeça de alguns deuses romanos, inclusive do próprio Mitra, a crista, que significa exatamente os raios do deus Sol Invictus. Eles querem dizer que a palavra Cristo significa ungido, mas na verdade não é. A palavra ungido em hebraico é Mashiach. O que você precisa entender é que existem duas pessoas, uma é verdadeira e a outra é falsa, pois foi criada pelo paganismo e adotada pela seita romanista. Existe um Jesus Cristo que foi inventado por Roma, e existe o Messias, o Salvador, o Cordeiro, que é o verdadeiro enviado, que morreu na cruz pelos eleitos, pelo seu povo. Um é falso, o outro é verdadeiro. Esse Jesus Cristo é Mitra, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Cordeiro. Não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o Natal e não tem nada a ver com esses nomes paganizados, aportuguesados, blasfemos e heréticos que foram introduzidos na religião cristã. Ainda tem muitas doutrinas que eu não abordei aqui no canal, ainda uma delas é a Trindade. E assim, tem muito texto na Bíblia que fala sobre Trindade. E eu vou te mostrar um só aqui. E você vai ficar apavorado com o que eu vou te mostrar. Para ver qual Deus você serve, qual divindade você serve. Quero que você leia isso aqui, ó. Olhe no grego, leia, dê pause aí. Veja o que está traduzido, tá? E agora veja o que fizeram aqui na tradução. Consegue ler aí? Você viu aqui o que acrescentaram? São 3? Tá aqui, ó, no original. Viu a diferença? Viu a discrepância do versículo? Tanto é que aqui tem um colchetezinho, ó, que evidencia o acréscimo. Você viu, né? Então tá aí. Agora eu te pergunto, isso aqui tá certo? Cristianismo? Isso aqui é só um texto, tem muito mais. Então entenda que igreja verdadeira é uma só e ela defende a verdade plena, não meias verdades. Porque na meia verdade está o engano de Satanás. É na meia verdade que você vai adorar outro Deus, eu vou dizer assim, outra divindade, outras crenças.
Compreendeu o perigo? A sua vida eterna depende disso aqui. As pessoas nem fazem ideia disso. As pessoas, elas estão muito acomodadas, satisfeitas e acomodadinhas nas crenças que aprenderam. Naquele dia vão chegar no dia do julgamento, diante do trono branco, e vão se apavorar ao ouvir o Criador dizendo que elas são condenadas, achando que foram salvas a vida toda. Não, mas eu acreditei em Jesus, até preguei. Então, o que as pessoas devem entender é isso aqui, ó, esse gráfico, porque a igreja vai estar aqui no meio, não está aqui nem aqui. Porque depois dessa, entenda uma coisa, depois dessa, do cristianismo aqui, que foi institucionalizado pela seita romanista, criou-se vários outros segmentos. Você encontra IPB, você encontra Assembleia, você encontra Anglicana, você encontra Batista, você encontra as neopentecostais, você encontra tudo. E nenhuma delas está correta. Todas têm heresias. Todas. Nenhuma está 100% correta. Algumas estão com algumas coisinhas e uns fragmentos da verdade. Mas pouca coisa você pode absorver. Está tudo contaminado. Tem muito levedo e fermentando a massa. Não é nem pouco, é muito. É só você parar para estudar e ver. Se você hoje está numa denominação, você está num lugar equivocado. O Criador nem está lá. Onde é que você viu? Ah, vamos para a igreja, vamos... Onde é que diz vamos para a igreja? A igreja é o quê? É um local? Não, a igreja são pessoas eleitas. Eclesia, chamados para fora. São pessoas chamadas para fora do judaísmo, fora do sistema religioso daquela época. Logo, a igreja não é templo de pedra. São pessoas eleitas no mundo todo. Isso é igreja. Ah, você vai me citar Apocalipse 2, 3, que fala das 7 igrejas da Ásia. Sardes, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, etc e tal. Várias igrejas, Rômulo, tá vendo? Você foi refutado, você é um herege. Você sabia que estava na mesma estrada e que se referem às pessoas que estavam naquelas regiões? Ou seja, igrejas. Tem um grupo de pessoas em Esmirna, igreja, pessoas eleitas. Tem um grupo de pessoas em Tiatira, igreja. É a mesma igreja. Entendeu? Ou tem que desenhar? Ou nem desenhando você compreende. Ou você não quer também aprender. Então não adianta. Continua no engano. A verdade está aqui. Ou você faz parte desta igreja verdadeira, ou você não faz parte de nada. Você está fora. E não é desses chamados para fora que não. É fora da igreja. Porque a igreja é uma só. São todos os eleitos espalhados no mundo. Os regenerados. Aqueles que se arrependeram. Os que foram chamados, predestinados pelo Pai. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 9. Atos 13, 48. Entenda outra coisa. A Bíblia fala em Atos. Pela primeira vez os discípulos em Antioquia foram chamados cristãos. Não foram eles que se chamaram. Foram chamados cristãos. Nenhum eleito, nenhum salvo dessa igreja aqui se considerava cristão. Eles foram chamados assim. Isso não significa que é verdade. E é interessante que em Antioquia, no mesmo lugar que Inácio de Antioquia estava lá. Foi conhecido como Inácio de Antioquia. Ou seja, esse termo cristão, nem esse termo está certo, porque você é um seguidor de Cristo. Cristo vem de Christos, que é uma referência a Tamuz, a Crista de Tamuz, que era uma homenagem ao filho do Deus Sol, que o Deus Sol naquela época era Nimrod. Está na Bíblia, em Gênesis. Então você vê o tamanho do paganismo que você está inserido, seguindo o cristianismo? Você é um herege, você é um blasfemo. Não, estou falando a verdade para você. Essa é a realidade. Se você quer continuar no engano, continue. A verdade é essa. Estude como se deve e você vai compreender isso aqui. É tanta heresia, pessoal. Tanta mentira que o povo está sendo levado. Que se eu fizer aqui vídeo só sobre isso, eu vou levar a vida toda e não vou terminar de fazer vídeo. Grande abraço e fique na paz.